Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boas leituras em livros seguros. Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, fundado aqui. Aqui é um centro espírita, porque centro espírita é centro de estudos seguros, em livros seguros. O objetivo fundamental do centro espírita é ser uma casa de estudos em livros seguros. Em livros seguros. Logo, não tem espaço para palestrantes que não estudam, que não fizeram a leitura dos livros seguros durante 30 anos. Nós estamos fazendo uma sequência aqui no nosso local de estudos, onde estamos há 50 anos, cada vez mais felizes, mais alegres, porque o estudo nos dá alegria para procurar corrigir os nossos erros, alegria para procurar acertar o caminho rumo à perfeição, a alegria de estar seguindo os ensinamentos de Jesus, a alegria e a consciência tranquila de procurar estar acertando os passos nos limites, nos ensinamentos das leis de Deus. Primeiro livro da codificação espírita, 15 vezes já foi lido. Já ficamos 4 anos estudando todo dia, de 1 a 4 horas, todo dia. São 5.000 itens a serem esclarecidos. Na sequência que estamos fazendo aqui no Instagram, nós estamos hoje na 629, a questão 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder. Meus amigos, tem certas coisas que, se forem estudadas, não tem como você não se endireitar. Mas para isso só estudando, não é seguindo mensagens mediúnicas soltas, livros soltos. Está aqui o livro seguro. Aqui foi a mediunidade das mais seguras do planeta, da história do planeta Terra. Olha, quem respondeu é um espírito superior. Por que eu vou ficar perdendo tempo com histórias fantásticas de transição? Nós estamos fazendo transição todo dia, toda hora. Ou para nos atrasarmos, ou para nos adiantarmos. Não é assunto para a gente perder tempo. Isso é puro sensacionalismo. Aqui não. Aqui é aula segura. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder. Então, se ela é uma regra de bem proceder, logo, por definição inteligente, raciocinada, você tem que conhecer a lei que dá a base a essa moral. Então, moral é seguir os ensinamentos, os ditames da lei de Deus e da lei positiva do Estado democrático de direito nos países organizados igual ao nosso, as leis que estão em vigor. Exemplo, o Código Civil. Todo religioso, toda religiosa deveria estudar o Código Civil. As leis que saem do Código Civil, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, são leis que estão em vigor e que nós devemos nos enquadrar a elas para andar direito. Isso é que é moral. Para seguir os seus ensinos.
A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir, porque você estudou, o bem do mal. Não é espírito com mensagem solta que vai te ensinar isso. É aqui, ó. Você estudando a lei, você vai ter a noção inteligente, racional, você vai ter o discernimento. Discernir quer dizer saber decidir qual a direção que você vai. E o livre-arbítrio, porque você decide a direção e assume as responsabilidades de ter seguido essa direção. Então, a moral é a regra de bem proceder. Isto é, tudo explicadinho. Isto é, de distinguir o bem do mal. Então, para você distinguir o bem do mal, você precisa estudar. Você precisa o orai e o vigiai, segundo a segundo. Porque em um segundo, você pode fazer uma grande bobagem na vida que vai, às vezes, demorar 200 anos para se refazer dela. Então, funda-se na observância da lei de Deus. Funda-se na observância da lei de Deus. Então, aonde é que estão essas leis? Elas estão nos 4 evangelhos de Jesus, nos mandamentos de Moisés, elas estão nas cartas de Paulo, de Pedro, em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, e 1857 anos depois, Deus permitiu a vinda do Consolador prometido, que foi anunciado por Jesus. 5 obras básicas para serem estudadas de 1 a 4 horas por dia. Para que você construa esta base moral. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Outro assunto que está ligado a essa sequência pedagógica. Muita gente, como não entende isso, acha que está fazendo caridade. Não está fazendo caridade. Fazer caridade é você seguir os ensinamentos da lei de Deus com todas as criaturas, em todos os lugares que você esteja. Desde o imposto de renda até o posto de gasolina, respeitando o frentista. Na família, no trabalho, na sociedade, tratando a todos com respeito, como irmãos, só fazendo com os outros, os seus semelhantes, aquilo que você desejaria para você. Esse é que é o bojo pedagógico da moral. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Porque então cumpre a lei de Deus. Olha o final da fala do Espírito orientador. Porque então cumpre a lei de Deus. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Aí você tem que conhecer a lei de Deus. Gente, tem gente dizendo que basta você fazer caridade. E a maioria das vezes as pessoas estão fazendo caridade errada. Eu conheço várias casas religiosas que não sabem o que é caridade, mas acham que estão fazendo. É a ignorância, é a era da ignorância, do não saber, do não conhecer e ficar como cegos, andando pelo mundo e falando que estão fazendo. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal é tudo que lhe é contrário.
estudo puro. Você tem que saber o evangelho na ponta da língua, para saber como é que você está procedendo. Claro que é muito bom você ler um pedacinho, uma vez por semana, lá na casa religiosa, no culto do lar. Claro que é bom. Mas para conhecer, só estudando de 1 a 4 horas por dia, todo dia, não tem jeito. Tem que ler mais de 4 a 5 ou 6 vezes numa encarnação. Então, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim. Quando crê em Deus, quer dizer, quando estudou as suas leis, quando crê, porque só crê quem estuda, lógico. Quando crê em Deus e o quer saber, e tem vontade de se aprofundar nos conhecimentos, nos estudos. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então nós vamos verificando que tudo está explicadinho. Isso não pode ser lido de forma corrida. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Nós temos que aprender a estudar para botar esses ensinos profundos em prática. Eu tenho que saber se tudo que eu estou fazendo, se eu gostaria que estivesse sendo feito comigo. Isso em tudo, dentro de casa, no relacionamento com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, de religião. A maioria das religiões estão em brigas profundas. A maioria. Ninguém telefona para ninguém, ninguém conversa com ninguém. É uma confusão tremenda. Cheios de melindres, de problemas, de brigas. Porque não estudam as coisas e não praticam. Quem não estuda e quem não entende o que estudou, não sabe passar de ano, não sabe praticar a matéria que teria sido estudada. De maneira que a coisa é muito séria, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. Por isso que eu estou há 50 anos procurando trabalhar e mostrar que fora do estudo, você não sabe fazer caridade. A caridade vem no capítulo 15º, mas nos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ela está toda ela ali, por isso que você precisa estudar e saber ele todo na ponta da língua. É essa a ideia. É assim que nós vamos mudar a nossa face neste mundo, aproveitando a encarnação, e mudar esse mundo para um mundo de respeito, de amor, de fraternidade, de solidariedade. Mas isso começa dentro de nós. Fraternal abraço. Muito obrigado pela atenção aos nossos estudos no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Um grande fraternal abraço a todos vocês. Muito obrigado pela atenção.